Tem dias que a sua coluna inteira parece feita de gelatina morna, só porque você passou o fim de semana inteiro respondendo mensagem de WhatsApp com 3 emojis de coração pra quem você só queria mandar tomar no cu. É aquele esgotamento silencioso de quem carrega a culpa invisível de respirar 1 centímetro a mais do que o combinado. Você já reparou que a sua voz muda de oitava quando você vai pedir um favor na padaria ou recusar o convite para aquele aniversário que você não quer ir? Parece que sai um insopro esquisito do peito, uma coisinha afinada, educada até o talo, como se você estivesse pedindo desculpa por ocupar espaço no universo. E o pior não é nem o som da voz. É o sorriso automático que vem junto. Aquele riso amarelo, de canto de boca, que serve para avisar o mundo inteiro. Calma, gente, eu não ofereço perigo, podem passar. A gente passa a vida inteira treinando para ser a pessoa com quem todo mundo conta, mas esquece que o preço de ser a pessoa com quem todo mundo conta é justamente virar o móvel da casa dos outros. Sabe aquela cadeira velha da sala que ninguém repara, mas todo mundo joga a blusa em cima, senta em cima, empurra pro canto quando atrapalha, e só lembra que ela existe quando precisa sentar? É exatamente isso. Ninguém odeia a cadeira velha. Pelo contrário, todo mundo acha ela super útil. Mas ninguém pergunta se ela tá cansada de segurar peso. Lembra daquela cena clássica em Toy Story, quando o Andy ganha um brinquedo novo e os antigos entram em pânico só com a possibilidade de perder o posto de favorito? É mais ou menos o que acontece dentro da cabeça de quem tem pavor de desagradar. A gente vive com medo constante de ser rebaixado na prateleira da utilidade alheia. Se eu disser não, se eu ocupar meu próprio espaço, se eu decidir que hoje não dá, será que o outro ainda vai gostar de mim? Será que eu ainda sirvo para alguma coisa? Aí a gente engole o não. E o não some, viu? Ele desce rasgando a garganta, faz uma curva esquisita no estômago e vira aquela azia silenciosa que a gente culpa o café de tarde por ter causado. Mas não é o café. É a raiva educada. É o ódio bonzinho. É a revolta de ter aceitado carregar a mudança do primo da sua cunhada no sábado de sol, enquanto você só queria ficar deitado olhando pro teto com o ventilador estalando. O filósofo Baruch Spinoza falava sobre a tal da conservação da vida, a ideia de que todo ser vivo tenta preservar a própria existência e afastar aquilo que diminui a nossa potência. Mas a gente faz exatamente o oposto. A gente gasta uma energia monumental para manter a potência dos outros intacta, enquanto a nossa vai minguando na base do imagina. Não foi nada. Não foi nada o caralho. Foi a sua tarde inteira. Foi o seu descanso. Foi o seu limite. E a gente faz isso por quê? Porque existe uma engenharia invisível na nossa cabeça que convenceu a gente de que bondade é sinônimo de ausência de conflito. Como se ser uma boa pessoa significasse ser um tapete persa onde todo mundo pode limpar o pé sujo de lama. Ah, mas ele é tão bonzinho, ó, o pessoal fala na sua ausência. E essa frase, que parece um elogio, na verdade é um atestado de que você é inofensivo. Ninguém tem medo de te magoar porque sabe que você vai engolir o desaforo, sorrir e ainda perguntar se a pessoa quer um copo d'água. Aí você chega em casa depois de um dia em que disse sim para 5 pedidos absurdos, sim para um favor que você não podia fazer, sim para um almoço em família que você detesta, e o que sobra? Sobra você olhando pro reflexo no espelho do corredor, com aquela cara de quem foi atropelado por um caminhão de caridade. E a culpa vem. A culpa maldita de pensar, poxa, mas custava tanto ter ajudado. Eu sou um monstro por estar irritado com isso. Não, você não é um monstro. Você tá exausto. Porque existe um abismo gigantesco entre ser uma pessoa generosa e ser um depósito de demandas dos outros. A generosidade verdadeira transborda, o excesso de bondade transborda desespero. É o medo crônico de que, se você parar de segurar o piano dos outros com os dentes, todo mundo vai perceber que você é só uma pessoa comum, cheia de defeitos, que também tem o direito legítimo de mandar todo mundo catar coquinho. Mas a gente não faz isso. A gente digita claro, sem problemas. No WhatsApp enquanto por dentro tá querendo jogar o celular na parede. A gente rascunha um olha, e infelizmente dessa vez eu não vou conseguir com 3 parágrafos de justificativa, pedindo perdão por existir, e no fim apaga tudo e manda um tranquilo, pode deixar comigo. É uma prisão com grades de açúcar. E o carcereiro é você mesmo, morrendo de medo de que alguém te ache egoísta. A verdade é que a gente vive como se estivesse no filme O Show de Truman, só que o nosso grande medo não é descobrir que o mundo é um estúdio de televisão gigante. O nosso medo é que as pessoas descubram que a gente tem limites. A gente atua o dia inteiro no papel principal da pessoa fofa, prestativa, que nunca se aborrece, que aceita o sabor de pizza que os outros escolhem, que assiste ao filme que os outros querem, que topa o favor de última hora na sexta-feira à noite. E a gente faz isso porque tem pavor do momento em que a câmera vai virar para o nosso rosto e alguém vai dizer: nossa, mas você mudou. Antes você era tão legal. Como se impor um limite fosse um defeito de fabricação.
Friedrich Nietzsche, que adorava cutucar essas nossas manias de alma caridosa, falava sobre como a moralidade dos fracos muitas vezes se esconde atrás de uma suposta santidade. Ele não estava dizendo que ser bom é ruim, pelo amor de Deus. Mas ele sacava que, muitas vezes, o que a gente chama de bondade excessiva é só o medo disfarçado de virtude. É o medo de bancar o conflito, o medo de desagradar, o medo de ser odiado. A gente prefere destruir a própria energia por dentro a ter que lidar com a cara feia de alguém por 5 minutos. É uma troca péssima. Você compra a paz momentânea dos outros pagando com a sua própria sanidade a prestação. Lembra daquela cena em Divertidamente onde a alegria tenta a todo custo impedir que a tristeza toque nas memórias, achando que só a positividade mantém a mente funcionando. É exatamente isso que a gente faz com a nossa própria raiva. A gente pega a raiva legítima, aquela indignação justa de quem tá sendo abusado na boa vontade, tranca no porão da mente e bota um sorriso amarelo na porta. Tá tudo bem, não foi nada. Só que a raiva não some porque você botou ela de castigo. Ela vaza por baixo da porta em forma de gastrite, de insônia, daquela vontade inexplicável de chorar no banho porque a pessoa do mercado falou um tom mais alto, ou daquele ranço silencioso que você passa a nutrir por amigos que só te procuram quando precisam de favor. O filósofo Emmanuel Levinas falava que o rosto do outro nos convoca à responsabilidade, que a ética começa quando a gente olha para o outro e reconhece o sofrimento alheio. Mas Levinas não estava sugerindo que a gente vire um capacho universal. Existe um abismo enorme entre respeitar a humanidade do outro e anular a sua própria. Quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para você mesmo o tempo todo. É uma autonegação diária, microviolências que você comete contra o próprio tempo, contra o próprio descanso, contra a própria vontade, só para manter a ilusão de que todo mundo gosta de você. E quer saber a ironia mais cruel disso tudo? No fim das contas, ninguém respeita de verdade alguém que nunca diz não. O bonzinho universal vira mobília. É útil, tá sempre ali no canto quando precisam, mas ninguém pergunta se tá confortável, ninguém repara quando quebra, ninguém agradece de verdade porque o favor virou obrigação. Sair desse ciclo não significa virar um monstro insuportável que maltrata os outros de graça. Não precisa disso. Significa só aceitar o direito sagrado de decepcionar as expectativas dos outros de vez em quando. Deixar de ser o bombeiro que apaga o incêndio da vida de todo mundo enquanto a sua própria casa tá pegando fogo. A próxima vez que o seu dedo congelar em cima do teclado tentando inventar uma desculpa esfarrapada para recusar um pedido chato, respira fundo. Lembra que o mundo não vai acabar se você disser um não, dessa vez eu não posso. As pessoas vão reclamar. Vão achar estranho. Mas quer saber? Quem gosta de você de verdade pelo que você é, e não pelo que você faz pelos outros, vai continuar aí. E quem só gostava da sua utilidade, que vá procurar outro carregador de piano. Vai lá viver, fechar o bloco de notas da mente e descansar um pouco. Você já trabalhou demais hoje sendo bonzinho. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.